Deus Marcial regrediu ao nível 2 capítulo 638. Após um momento de silêncio em resposta às palavras de Sang Jihan, o administrador branco. Isso. Diga de novo. Ele perguntou com uma voz trêmula. O que, por favor, me dê 2 características. Faça isso corretamente. Por favor, 2 características, por favor. Você arrancou meus dentes. Fale claramente. Você me deu. Eu fiz. Ao tentar carregar Seong Jihan para Ark. Depois de falhar devido à estatística azul, ele não acabou entregando ele mesmo o dispositivo de gerenciamento do servidor? Bem, o administrador branco pensou isso, desde que ele enviasse Seong Jihan para Ark primeiro. Seu corpo principal faria uma lavagem cerebral e o controlaria, e foi por isso que ele fez isso. A estatística azul com certeza foi eficaz. Já teria acabado há muito tempo se não fosse pela capacidade de bloqueio de Blue. Lembrando-se de quando foi para Ark pela primeira vez, Sang Jihan disse ao administrador branco. Então, você obedecerá minhas ordens? O que aconteceu com o corpo principal do Ark? Provavelmente comendo, graças a mim, ele está comendo em vez de morrer de fome. Morrendo de fome? O que diabos isso significa? Eu parecia confuso com a notícia de que o corpo principal de Ark estava morrendo de fome. Ark já foi assumido por URD, e seu corpo principal mal conseguia aguentar o poder da proteção. O que diabos? Aqui, olhe. Em vez de explicar verbalmente, seria melhor mostrar-lhe diretamente. Seong Jihan manifestou uma imagem mental mostrando o estado de Id em Ark. Quando apareceu a imagem de um homem careca, de olhos fundos e corpo magro. Não, porque o corpo principal ficou assim. O corpo encolheu para 1/3 do seu tamanho. 1/3, acho que ele era bem volumoso originalmente. Seong Jihan continuou a projetar as ações de Id. Principalmente a cena em que ele deu o comando de emergência a Seong Jihan. E quando ele mostrou a cena da pisada nos olhos de Noah, fazendo-a desaparecer. Eu vejo. Então o corpo principal decidiu cooperar com você no final. Só depois de ver tudo isso o administrador branco reconheceu que seu corpo principal havia dado as mãos a Seong Jihan. Sim, mas você disse que este era um comando de emergência. Você está fazendo muitas perguntas, não é? Aquele cara me ensinou errado? Não, é realmente um comando de emergência. Mas mesmo que seja uma mensagem pré-combinada do corpo principal, é difícil aceitá-la facilmente vindo da sua boca. Então você aceita isso agora? Diante dessa pergunta, o administrador branco permaneceu em silêncio por um momento, fechando a boca. Mutar, de agora em diante, seguirei suas ordens. Finalmente, ele concordou em seguir as palavras de Sang Jihan. Isso significa que agora estou controlando ambos os administradores permanentes, o branco e o negro. Ele praticamente teria conquistado este mundo se não fosse por URD. Claro, considerando o estado do servidor 4212 subordinado ao Ark, isso não significava muito. Seong Jihan sorriu levemente e perguntou sobre algo que o deixou curioso. A propósito, por que você está operando um avatar neste servidor? Isso é. Para obter mais uma característica e ser liberado de ser um isolado? Você sabe muito bem. Por que perguntar se você sabe? Mas como você obtém características aqui? Não sei os detalhes, pois ainda não obtive nenhum, mas entendo que se continuar desempenhando as funções de administrador branco, eventualmente conseguirei um. De alguma forma, esse cara parecia saber tão pouco quanto o corpo principal do Ark. Olhando para o administrador branco que não conseguiu responder com clareza, Sang Jihan fez outra pergunta. Qual era a situação em Ark quando você entrou no servidor? Pergunte ao corpo principal sobre isso. Não sei os detalhes exatos. Você não parece saber muita coisa. Cook, mas se eu tentar lembrar o máximo que puder. Acho que o corpo principal só queria se tornar uma pessoa normal o mais rápido possível. E ao criar a forma do avatar, ele disse que a boca e as mãos para comer eram importantes, então ele me fez assim. Então foi por isso que o avatar de Id só tinha boca e braços presos. O motivo foi apenas para ter certeza de que ele poderia comer? E pensar que esse foi o motivo daquela aparência bizarra. Ele não poderia ter feito exatamente igual a ele mesmo, já que é apenas um avatar, de qualquer maneira. O corpo principal não queria fazer isso. Ele parecia pensar que se fosse exatamente igual a ele, a expansão de poder não seria possível. E originalmente, este servidor não era a minha vez. Não foi a sua vez? Essa é uma informação nova. O RD originalmente detinha autoridade total como administrador branco, mas de repente ela desistiu de sua autoridade, então fui trazido como substituto. Como substituto. Pensando bem, ele tinha ouvido falar que a autoridade do administrador branco era originalmente muito maior. Quando o RD desistiu de sua autoridade e a cedeu ao negro. Esse cara não reclamou que o poder disponível para o administrador branco havia diminuído? Então eu não sabia que o RD já havia assumido Ark também. Eu não poderia imaginar que meu corpo principal acabaria em tal estado. Mas isso é estranho. O número do servidor atual é 4212. A situação já não havia acabado quando você foi trazido? Você deveria saber que Ark havia sido assumido.
Mesmo no servidor de Dongbang Sak na faixa de 2000, o RD derrubou tudo. Agora na faixa de 4000, Ark deveria estar completamente sob seu controle por muito tempo. Como ele poderia não saber disso? Seong Ji-han expressou sua dúvida, mas os dados do avatar de isolados como eu foram registrados antecipadamente antes da criação do servidor. Naquela época, a atmosfera entre os isolados era de incentivo mútuo para, de alguma forma, se tornarem pessoas normais. Seong Ji-han ponderou profundamente essas palavras. Os avatares dos isolados já estavam cadastrados antes mesmo de o servidor abrir. Até então, sem saber o que o RD faria, os isolados torceram uns pelos outros para se tornarem normais, foi isso. Mas acho que havia um limite para o número de avatares que poderiam entrar no servidor. Sim, existe apenas um cargo de administrador branco. Originalmente, o princípio era um avatar por servidor. E o resto então? Os avatares permanecem em espera. Quanto aos corpos principais, eles estão apenas descansando em Ark, eu acho. Você já viu, então deveria saber. Seong Ji-han relembrou os novos humanos que viu em Ark com essas palavras. Exceto Id, que mal conseguia manter sua sanidade com o poder da proteção. Não foram todos subjugados por RD e caídos em colapso? Acho que eles viviam livremente em Ark antes de ficarem presos na prisão do tempo. Então, se você apenas registrar um avatar no servidor, era um sistema onde você se revezava para trabalhar como administrador branco e tentava aproveitar oportunidades de expansão de poder. Então os corpos principais dos novos humanos viviam a vida de imortais naquela época. E como os servidores funcionavam assim? O RD derrubou tudo e assumiu o controle de tudo? Quando Seong Ji-han expressou suas especulações. Deve ter sido esse o caso. É por isso que quando ouvi que o RD havia assumido o controle de Ark, não pude acreditar. Não havia nada de notável em o RD antes da criação? Não me lembro bem, já que não sou o corpo principal. Bem, achei o rosto dela bastante decente, pelo menos. Por que esse cara de repente estava falando sobre rostos? Seong Ji-han franziu a testa. Vocês, novos humanos, também se preocupam com a aparência? De qualquer maneira, todos vocês acabarão parecendo luz. A aparência é importante em qualquer época. Além disso, o RD tem a aparência que se tornou o protótipo dos elfos das árvores do mundo. Não é um rosto comum. Entendo. Seong Ji-han pensou que poderia oferecer algumas informações úteis. Mas no final, a conclusão foi, o RD era bonito. Esse cara é realmente inútil. Ainda assim, por precaução, ele fez várias outras perguntas, mas a essência do servidor, bem, não é apenas realidade virtual? Como é criado? Bem, eu realmente não sei. Você sabe como o Battle.net foi criado? Eu também estava curioso sobre isso. Como funciona a estrutura da Battle.net? Eu também não sei. Nenhuma resposta clara veio do administrador branco. Parecia menos que ele estava escondendo algo e mais como se ele realmente não soubesse. Seong Ji-han teve certeza de que, mesmo que trouxesse mais autoridade do que o comando de emergência, não obteria nenhuma resposta útil desse cara. Suspiro. Esqueça. A culpa é minha por esperar qualquer coisa. Você, apenas se concentre em fugir bem de agora em diante. Fugir. Sim, tente ganhar algum tempo sem ser pego por o RD. Vou entrar em contato com o administrador negro também, então coordene com ele para escapar. Coordenar com o administrador negro? Tudo bem, com a ajuda dele, posso ganhar o tempo que for necessário. Não seja excessivamente confiante e se esconda com todas as suas forças. Pense nisso como se fosse pelo bem do seu corpo, não do meu. Entendido. Apenas confie em mim. Seong Ji-han estreitou os olhos diante da resposta confiante do outro. Esse cara realmente não inspirava muita confiança. Bem, fuja por enquanto. Entre em contato comigo imediatamente se alguma coisa acontecer. Vamos, eu entendo, então pare de falar. Não sou uma criança abandonada. Claro que vou escapar bem. Certo. Clarão. Observando o administrador branco desaparecer na luz, Sang Ji-han suspirou baixinho. Ainda assim, depois de falar tanto, ele provavelmente não agiria precipitadamente como da última vez. Agora, devo entrar em contato com o administrador negro. Neste momento, o administrador negro fingia perseguir o administrador branco enquanto ajudava o RD. Ele precisava dizer-lhe para se aliar ao administrador branco. Ao mesmo tempo, devo perguntar sobre a essência do servidor. Desde que ele se apresentou como uma IA de gerenciamento de dados, ele deveria saber mais do que o administrador branco. Com esses pensamentos, Seong Ji-han enviou uma comunicação ao administrador negro. Entendido. Vou me aliar ao administrador branco de agora em diante. O administrador negro continuou após ouvir a comunicação de Seong Ji-han e concordar imediatamente em cooperar com o administrador branco. Com relação ao servidor, explicarei pessoalmente assim que a rota de fuga do administrador branco for alterada de forma estável. No momento, o novo local de salto do administrador branco está muito próximo de URD, exigindo gerenciamento imediato. Chegou mais perto? Sim. Ele teve um mau pressentimento quando disse com segurança que iria escapar. Aquele cara branco quase se autodestruiu de novo?
Tudo bem, gerencie o primeiro por enquanto. Entendido. Bip. Quando a comunicação com o administrador negro terminou, Seong Ji-han sentiu que tinha algum tempo livre pela primeira vez em muito tempo. Devo respirar um pouco? Desde que entrou novamente em Ark, ele não teve um momento de descanso. E ele conseguiu controlar a bomba relógio que era o administrador branco. Seong Ji-han decidiu voltar para casa por enquanto. Uau! Quando ele abriu um portal e voltou para casa. Ah, certo. Dezenas de caixas de refrigerantes e cidra estavam cuidadosamente empilhadas na sala de estar. Eu subi muito de nível misturando isso. Desde que o servidor foi revertido há um dia. O conteúdo das caixas que foram para seu estômago também retornou. Vou ter que beber de novo para criar Blue. A estatística azul que mostrou efeitos excelentes mesmo em Ark. Essa habilidade precisava ser aumentada tanto quanto possível enquanto ele pudesse. Respingo, respingo, respingo. Enquanto ele despejava cola e cidra de forma imprudente em uma panela grande. Ele mergulhou profundamente em pensamentos. Mas essa habilidade, pensando nisso de novo, é realmente incrível. A estatística azul, que foi essencialmente herdada da Ashoka, combinado com Martial Soul, mostrava excelente eficiência em vários aspectos. No entanto, mesmo que eu deva ser o administrador azul, ainda pareço saber menos do que o normal sobre Blue. Ele elevou a nota estatística para SSS. No entanto, Blue ainda era uma habilidade que Seong Ji-han não havia descoberto totalmente. Blue, que parecia que ele quase entendia agora, mas ainda restavam dúvidas. Enquanto ele servia cola e cidra até a panela transbordar, ele recordou o poder da luz, observação, que acabara de obter. Eu me pergunto se posso analisar habilidades com observação? Nada a perder tentando. Vamos dar uma olhada em Blue com os olhos de um observador. Seong Ji-han saiu da cozinha e se aproximou de um espelho. Então ele ativou o poder de observação localizado em seu olho direito. Uau! Por favor, pense em um alvo para observar. Uma voz ecoou em sua mente. Tudo bem. Swish. Como Seong Ji-han emanava energia azul para que o olho da luz pudesse observar o azul. Observando a estatística, azul. A voz interior continuou. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.